Olá a todos, eu me chamo Caio Henrique Leivas Borges e vou apresentar o trabalho A Linguagem Cinematográfica na obra de Caio Fernando Abreu, que está sendo desenvolvido por mim e meu orientador, Márcio Markendorf. As referências ao cinema na obra de Caio Fernando Abreu, escritor cinéfilo que já colocou a sétima arte como a mais próxima representação do real, são inúmeras. Desde citações a Apocalipse Now, Blade Runner, Casablanca e Infâmia, até a utilização de técnicas cinematográficas na construção de seus textos, sendo essa a área de estudo deste trabalho. Para isso, foi feito um recorte na obra de Caio F. e selecionado o livro Morangos Mofados, lançado em 1982, para análise. Texto representativo da juventude sobrevivente do período final do regime militar no Brasil, em seus 18 contos, Caio, por meio de seus personagens, discorre sobre os conflitos da alma humana e a eterna busca por um sentido que faça com que sigamos caminhando, mesmo sem fé nenhuma. Mas para que seja possível essa análise, foi necessário a escolha de alguns conceitos importados do cinema e outros de técnica narrativa na escrita de textos literários. Começando pelo conceito de estidade, cunhado pelo teórico James Wood, que trata sobre um detalhe discreto, porém expressivo em um texto literário, fazendo com que o objeto descrito carregue certa tangibilidade, transformando a leitura em um processo mais visual que auxilia na compreensão dos leitores pós-modernos acostumados ao reino das imagens como principal meio de representação. Além disso, utilizamos o conceito de narrador-câmera, apresentado no livro O Foco Narrativo, de Ligia Chiappini, em que ela explica uma definição de Friedman para um texto que tenta, mesmo que de forma falha, excluir completamente a voz do narrador através de flashes da realidade de forma arbitrária e mecânica, expondo a cena em cortes bruscos, que transmitem o efeito de simultaneidade em um ponto de vista onisciente ou de um personagem específico. Entrando agora nos elementos mais específicos da linguagem do cinema, retiramos do livro Narrativa Cinematográfica, contando histórias com imagens em movimento, de Jennifer Van Siegel, alguns conceitos que são presentes nos textos de Caio, como o congelamento de imagem, que funciona quando o filme é congelado em um frame específico para criar uma imagem emblemática, fazendo com que o público dê mais atenção ao conteúdo que está sendo mostrado e perpetuando os personagens ou ação ocorrida na cena de forma suspensa no tempo, sem fornecer mais informações sobre o futuro daquela história. Seguindo na linha da linguagem cinematográfica, Caio Fernando Abreu também utiliza da estratégia do corte seco, que consiste em uma mudança rápida a partir de um corte brusco que balança e choca o público. Chegando na reta final, o penúltimo conceito utilizado na análise dos textos de Morangos Mofados foi a montagem por junção, que consiste em construir a narrativa da cena por meio de uma reunião de fragmentos isolados do filme, ou nesse caso, texto, resultando em um mosaico de planos capaz de produzir uma ideia mais abrangente. E para fechar, o último conceito é a fusão, que mescla uma sequência na outra, a fazer com que a primeira sequência desapareça lentamente, enquanto a segunda surge aos poucos, sobrepondo o que existia em tela. Encerro minha fala voltando à citação de Caio Fernando Abreu sobre o cinema ser a mais próxima representação do real, e afirmo que se seu texto não conseguiu representar a realidade tão bem quanto o cinema, com certeza a alargou e enriqueceu tanto quanto a narrativa fílmica, sendo mais beneficiado o leitor-espectador, que aprende a ver o mundo com outros olhos, ou nesse caso, lentes.